Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, estou passando aqui para a gente iniciar nosso primeiro capítulo da apostila 2, tá? De filosofia. Nós vamos discutir a ética moderna nessa aula e vamos trazer, assim como no primeiro, né, no primeiro bimestre, a gente vai trazer a relação medieval, relação renascimento. Então, no medieval a gente trouxe a filosofia, a ideia de conhecimento dentro da concepção de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, e depois a gente foi para René Descartes, Thomas Hobbes, Francis Bacon, a gente foi para esses caras aí, e depois John Locke e tudo mais, e depois finalizando em Immanuel Kant. Agora nós vamos discutir a ética nesse processo todo também. Então, primeiro foi conhecimento, agora será ética, ok? A ética medieval a gente não vai tratar profundamente, a gente vai só fazer nessa aula hoje uma diferença entre as duas, que é o mais importante, mas a gente vai trabalhar mais renascimento, ok? Vamos começar então. Aqui, pessoal, vamos iniciar então com essa imagem, beleza? Ética moderna. Nós temos duas imagens extremamente importantes para a gente discutir aqui. Uma delas é o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Esse cara aqui, ó, como a obra já diz, o nome da obra já diz, é o Homem Vitruviano. Não é invenção de Leonardo da Vinci. Na verdade, Vitrúvio, um artista grego, desenhou esse homem aqui, tá? Muito familiarizado com a teoria do Protágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas, né? Leonardo da Vinci faz essa nova releitura, todo o Renascimento é uma leitura da Grécia e da Roma Antiga, do período helenístico e tudo mais. Então, o que a gente está observando é a imagem clássica do Renascimento. Essa é a grande imagem do Renascimento. Percebam que o homem está num quadrado perfeito, né? As medidas laterais iguais, né? Um quadrado, todos os lados são iguais, e num círculo, que é o símbolo da perfeição, o círculo, né? As medidas são iguais, qualquer ponto do centro ao outro será igual. Então, o homem se encaixa perfeitamente dentro dessa esfera e desse quadrado, representando a teoria de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Pensando sobre essa frase, o homem é a medida de todas as coisas, se ele é a medida para todas as coisas, ele é a medida também para a sua vida, ele é a medida também para a sua fé, ele é a medida também para o seu conhecimento e ética, não é? Que é o que nos motiva nessa aula aqui. Essa imagem à direita aqui, galera, nós temos uma das primeiras imagens da teoria heliocêntrica, do heliocentrismo provado, né? Na verdade, teoria formulada por Nicolau Copérnico e provada por Galileu Galilei. Nela aqui percebemos a rotação da Terra em volta do Sol. Muito simples, muito importante a gente discutir isso. É o quê? A grande mudança da teoria geocêntrica para a teoria heliocêntrica, onde antes era a Terra no centro do universo, agora é o Sol. O que isso muda? Muda tudo. Muda a referência de Deus, muda a referência do poder da igreja, muda ou transforma a teoria da igreja de que ela era centro do mundo, né? De que ela estava fincada, o trono de São Pedro estava ali representado por Deus. Então é muito importante vocês perceberem essa grande mudança, ok? Deixa eu fazer umas alterações aqui, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui meu rosto aqui no cantinho para vocês irem observando enquanto a gente vai trocando ideia, beleza? Bom, continuando, pessoal. Vamos falar sobre a diferença entre o medieval e o Renascimento. Primeiro, antes do Renascimento, temos o medieval. Como é que era
toda a cultura, como é que era todo o pensamento ali. Isso daí que vocês já estão familiarizados, né? Nós já discutimos isso no começo do ano. A filosofia patrística de Santo Agostinho imperava no começo da Idade Média, bom tempo dela, depois vem a de Tomás de Aquino. Filosofia onde a fé é maior do que a ciência, do que a razão, né? Temos o teocentrismo, o poder religioso está no centro das coisas, né? Então ele decide, o poder político é medido pelo poder religioso. Então, lembra quando a gente falou sobre Maquiavel? Maquiavel, ele vai trazer a concepção contrária, né? Vai trazer uma concepção de que a política deve usar a religião como ferramenta. Aqui não. Aqui, antes dele, obviamente, de Maquiavel, a religião, ela utiliza a política a seu favor. Sempre foi assim até chegar a Maquiavel e com toda a sua concepção de teoria absolutista. Dogmatismo, galera. Dogmatismo, essa palavra já está conhecida no repertório de vocês. Essa palavra quer dizer acreditar sem questionar. É o fundamento básico da religião, né? Se você começa a propor extremamente críticas ácidas, né, extremamente dúvidas extremas, né, você começa a derrubar todo o alicerce da fé, porque a fé ela não necessita explicar as coisas, porque basta acreditar, né? E aí o dogmatismo é um dos pilares da religião, principalmente católica e medieval, ok? A verdade, então, é uma verdade religiosa, tá? Então, eu acredito que tal coisa funciona desse modo. Como você acredita? Quem te dá subsídio para isso? É a religião nesse período. O conhecimento vem através da fé. Lembre-se da teoria iluminista, a teoria da iluminação de Santo Agostinho, onde quanto mais próximo, quanto mais fé eu tenho, quanto mais eu peço para Deus, mais próximo de Deus eu sou e, portanto, mais iluminado. Olha a palavra, iluminado. Galera, iluminado por quem? Por Deus. E Deus está onde? Está no centro das coisas. Quando Copérnico prova a teoria heliocêntrica, ele tira Deus do centro das coisas e passa a quê? Passa a ser o Sol. E mesmo assim não perde a ideia de iluminação, mas sabendo que é Deus fora e agora dentro está o Sol, o conhecimento vem de outro modo, não vem da fé. Vem de outro modo, vem através da razão. Então, esse é o grande contraponto do medieval para o Renascimento. Então, aqui, ó, o conhecimento através da fé. Conclusão: o questionamento humano deve ser pautado pela busca da salvação e da vida eterna, beleza? Essa é a característica principal das concepções idealistas da Idade Média, beleza? Portanto, galera, a fé, ela não é um subsídio da razão, ok? Ela é um subsídio, subsidiada por Deus, pela igreja, né? Então, esse é o grande ponto aqui. Trocando. Características do período do Renascimento. Essa daqui é um período importante, tá? Humanismo e antropocentrismo, ou antropocentrismo. Antro, homem, né? Centrismo, o homem no centro das coisas. Remete a essa imagem que nós já trabalhamos aqui. Vou mostrar para vocês. Remete a essa imagem aqui, ó. Isso é o antropocentrismo, tá? É o homem no centro das coisas. Isso é o antropocentrismo. É uma concepção, uma das concepções mais importantes da Idade Média, do Renascimento. Desculpe. Vamos lá. Humanismo. Humanismo é a valorização do ser humano, é a valorização do que o homem faz, é a valorização do seu talento, das suas qualidades, daquilo que transforma ele em humano. Então, se eu gosto de comer coisas, se eu gosto de fumar, se eu gosto de beber, se eu gosto de pintar, se eu gosto de
pensar, se eu gosto de inúmeras coisas, tudo isso transforma você em ser humano, é valorizado nesse período, né? Então, a beleza construída das máquinas, a beleza das cidades, a beleza das roupas, a beleza dos navios, né? das tecnologias inventadas nesse período, tudo isso é lindo e é valorizado porque é o ser humano que fez, é a valorização do ser humano. Racionalismo e empirismo. Nós temos essas duas concepções funcionando ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês de um cara que fez isso funcionar muito bem. Racionalista era ao mesmo tempo Galileu, né, Galilei, ele era racionalista e empirista. Ele testava, experimentava as coisas e concebia as coisas através da razão. Um dos seus confidentes e amigos da época era o Harley, né, o Mr. Harler, né, que era um inglês que trocava várias cartas com Galileu, inclusive, e que também era um astrônomo muito foda. E o que esse cara conseguiu fazer? Ele conseguiu provar através da razão, de cálculos matemáticos, a passagem de um cometa que hoje leva o seu nome, cometa Harley, para 76 anos. A cada 76 anos esse cometa passa. E ele conseguiu provar através de cálculo matemático simples, porque na época ele ainda não tinha instrumentos para averiguar ou olhar, observar de fato o movimento desse cometa. Então, esse pensador, o Harley, ele através do cálculo, né, assim como Galileu, conseguia provar através da razão e do empirismo as coisas. Cientificismo e naturalismo. Pessoal, prestem bastante atenção nisso. Ciência. A ciência destruiu a peste negra, tá? Não foi a fé religiosa, não foi o Papa, tá? Foi a ciência. Foi essa ideia, né, de produzir ciência que tornou o mundo um mundo melhor naquele período. Então, existe uma supervalorização da ciência também, daquilo que se faz ciência. Eu vou dar um exemplo para vocês, novamente, em Galileu. Galileu tinha um discípulo extremamente rico da família Médici, chamado Ludovico, que ele foi... o que era muito normal na época, as famílias ricas burguesas, as famílias nobres, ou convidavam grandes pensadores para fazer parte dessa família, fazer parte do grupo, né, dessa família para jantar, produzir peças de teatro, produzir objetos de guerra, produzir quadros. Leonardo da Vinci também, né, são chamados de mecenas. Esses caras ou chamavam esses grandes artistas e inventores e pensadores para suas casas e fazia eles viverem ali junto com eles, né? Porque era uma questão de status, quem estava ao seu lado, né? E quem estava ao seu lado, imagina isso, galera, essa família Médici tinha Galileu Galilei, o fundador da física moderna, né? Nós temos o que temos hoje graças aos princípios e teorias que Galileu produziu. Então veja só, Leonardo da Vinci também passava por isso. Então quem estava ao seu lado era muito importante para essas famílias burguesas extremamente ricas e nobres, né? E o Ludovico, galera, ele tinha aulas com Galileu. Galileu ele era mantido por algumas famílias, né? Principalmente a família Médici. Inclusive quando ele descobre as luas de Saturno, as luas de Júpiter, desculpa, ele concebe o nome de cada lua. Hoje descobriram que tem mais luas em volta de Júpiter, mas naquela época Galileu conseguiu identificar 4 e ele deu ao nome das 4 a família Médici. Então, olha, tem luas no nosso sistema solar que tem o nome de uma família, né? Para vocês terem uma noção da família Médici. Então, a ciência é supervalorizada. Então, os nobres iam ter aulas com esses grandes pensadores, com esses cientistas. Então, tem uma supervalorização disso. Apesar do período ainda ter uma grande controvérsia, que é o poder da Igreja Católica, barrando várias coisas. Galileu sofreu muito com isso.
que foi o caso dele, né, no caso, ser condenado à prisão e ser ameaçado de tortura caso ele não abdicasse as teorias que ele estava defendendo e provando. Bom, isso é um papo para outra hora, a gente pode fazer uma aula só sobre Galileu, que eu vou amar. Caso queiram, deixem comentário aí no fórum, que eu vou fazer uma aula maravilhosa sobre a vida de Galileu, um dos fundadores da física moderna, que eu amo, foi a minha pesquisa de mestrado, falar sobre esse cara. Bom, cultura laica, galera, é uma cultura já proposta aí por Nicolau Maquiavel, né? Lembra? A religião, ela não ser vinculada ao Estado, pelo contrário, ela ser utilizada pelo Estado. Então, isso é uma cultura laica. Cultura grego-romana, né, o renascimento é renascimento disso, de cultura grego-romana. Então, racionalismo, empirismo, cientificismo, naturalismo, cultura laica eu já não posso nem dizer, mas antropocentrismo, humanismo, é tudo isso daqui, ó, resume-se a quem? A cultura grego-romana. Visão dinâmica do mundo. O mundo não é tão estático e tão monótono como era na Idade Média. Agora é o mundo da cidade, né? Onde a cidade transforma as coisas rapidamente. É o heliocentrismo, como eu já trabalhei com vocês. Tem uma inspiração urbana, tem uma frase maravilhosa do período do Renascimento, que fala assim, o ar da cidade os liberta. Então é fantástico essa frase. Hedonismo, que é a grande filosofia desse período. Uma filosofia não é da ética nesse período, uma ética hedonista, a busca pela felicidade, né? Esse é o item principal. O hedonismo é um conceito ético. Isso me faz feliz? Então faça. Né? Esse é o certo e o errado. Essa foi a grande discussão ética desse período. Me faz feliz isso? Isso me faz humano? Isso é coisa de ser humano? Deus nos criou para apreciar esse tipo de coisa? Sim, então faça. Simples assim. E o individualismo, né, que a gente tem isso é muito importante, talvez o antropocentrismo não explique todo completamente o período renascentista, mas o individualismo explica. É um período onde indivíduos singulares existem e eles vão valorizar essa existência. Então é muito importante vocês pensarem de que a característica individual ela é ressaltada sobre o coletivo. Não é a característica coletiva, pelo contrário, é o individual. Né? Se formos parar para pensar, se Leonardo da Vinci pensasse no coletivo, viver para a coletividade, ele não seria Leonardo da Vinci, nem Galileu. Né? São pessoas excêntricas, pessoas que têm características próprias, né? Imagina se eu fosse parar para pensar em como os professores dão as aulas, eu daria uma aula como eles dão, então eu não teria minhas características excêntricas, coisas minhas, né? Não usaria jaleco, não usaria chinelo na aula, né? Não encheria o saco dos alunos, né? Então tem essas coisas. Agora vamos para uma parte bastante importante, que é Deus nos criou para curtir a vida e o que nós somos. Né? Essa é uma grande frase, olha lá, e o que nós somos. Retomada da anatomia. Né? A gente vai ter um cara aí chamado André Vesalius. Ele vai ser um grande professor de anatomia, ele vai descobrir um monte de coisa, porque ele vai fazer vários estudos. Uma época anterior a ele, não podia fazer exames anatômicos, né? Era proibido, né? Tinha uma questão de proibição, então eles estudavam porcos. Até hoje isso é muito usado porque a anatomia do porco ele é muito próxima do ser humano, né? Coração, onde fica localizado certinho as coisas. Obviamente que não é igual, por isso a necessidade de se fazer estudos de anatomia em seres humanos. Leonardo da Vinci fez vários estudos de anatomia, para quê? Para atingir a naturalidade, o realismo, né? Para entender melhor o ser humano, como esse ser humano é e o jeito que ele é pintado. Aqui vocês têm esboços de Leonardo da Vinci sobre anatomia. André Vesalius foi um grande professor, inaugurou essa grande disciplina extremamente importante para o entendimento do corpo humano e da medicina. Né? Então aqui vocês estão vendo alguns esboços e comentários de Leonardo da Vinci. Pessoal, vamos para mais uma imagem de Leonardo da Vinci sobre o coração, sobre o sistema
do corpo humano, aqui como ele todo funciona. Então Leonardo da Vinci saqueava corpos, tá? Porque não era uma prática muito bacana se ele não é um estudante de medicina, Galileu era estudante de medicina, ele não poderia fazer isso, tá? E Leonardo da Vinci ele roubava corpos e fazia vários e vários experimentos, inclusive pagava para alguns coveiros dizer para ele se tinha corpo fresco, né, no caso morto lá. Aqui temos alguns estudos sobre fetos humanos, galera. Até hoje esses desenhos são utilizados na faculdade de medicina por ser tão perfeitos, né? Então é muito bacana pensar que esses desenhos do século XVI até hoje são utilizados nas faculdades de medicina por causa do tamanho e a perfeição que o Leonardo da Vinci conseguiu atingir no seu realismo, no seu naturalismo, características tão importantes aí do período do Renascimento. Bom, pessoal, para finalizar, ó criatura divina em trajes humanos. Essa frase, galera, resume o ser humano nesse período. O ser humano, ele é tratado nesse período não como um servo de Deus, mas como uma criatura divina, colocada aqui na Terra por Deus para a gente aproveitar o que existe de nós mesmos, né? do mundo e tudo mais. Essa concepção é muito legal. É uma diferença gigantesca da Idade Média, né? Onde nós somos servos de Deus, estamos aqui para pagar pecados, e aqui estamos sendo observados por Deus todo momento. No Renascimento isso muda completamente. Olha como a ética se transforma. Agora, o que era pecado, agora é prazer. Olha que doideira. Então, é muito legal pensar essa grande mudança na concepção ética. Então, temos o individualismo, o sujeito singular na Terra, né? O homem não nasce apenas para servir Deus, mas também para ser ele próprio, suas próprias características, né? Quem é você e que você pode contribuir com o mundo, né? Então, é bacana. A Era da Razão, galera. Esse é o período da Era da Razão, e aí eu comentei para vocês sobre o cometa Halley, né? Onde mostra essa grande mudança. Imagina isso, um cara sentado dentro do seu escritório em Londres, eu não sei se é Londres, mas é inglês, ele é inglês, e ele faz alguns cálculos e faz o seguinte: ó, galera, daqui a 76 anos o cometa vai passar de novo. Ele morre, ele não consegue ver se dá certo, mas algumas pessoas, né, falam assim, ó, esse cara, vamos ver se esse cara estava certo mesmo, esperam até passar esses 76 anos e observam que o cometa passa novamente 76 anos, então inclusive deram nome para ele, e aí é um grande choque, né, o cara com cálculos matemáticos fazendo descobertas fenomenais, né, como ele fez. Então, a era da modernidade é a era da razão, é a era da bravura dos seres humanos em descobrir, em lutar, em mostrar o seu lado, né, poderoso da razão e do conhecimento, e, portanto, eles conseguem mudar a ética de uma ética religiosa para uma ética hedonista, né, onde é a busca da felicidade humana. Ok? Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Tem 5 exercícios para vocês fazerem no teste. Escrevam no fórum suas dúvidas, tá? Eu tenho uma dúvida aqui da Amanda, que eu anotei. Amanda Queiroz. Ela fez uma pergunta sobre a aula passada. Hobbes contradiz Descartes em relação ao empirismo. Ele acrescenta, eu diria que acrescenta coisas que René Descartes negou, como a sensibilidade de trazer conhecimento, né? E a outra pergunta que ela fez: Deus assegura a existência das coisas na concepção do pensamento de René Descartes? Sim, Amanda, ele assegura, já que ele era católico e acreditava em Deus, e se a gente consegue acreditar em Deus e nas ideias inatas, portanto, Deus existe e Deus, portanto, assegura a existência de tudo aquilo que o homem consegue pensar, né? Se ele consegue pensar é porque Deus criou, portanto, existe, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, deixem no fórum, eu responderei na próxima aula. Se quiserem uma aula sobre Galileu, eu farei, mas tem que ter pedido, hein? Eu vou até fazer uma enquete lá no Instagram, comentem lá se vocês querem ou não uma aula sobre Galileu Galilei, beleza? Um beijo e até mais, meus amores.